Oiê! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda a esse canal. O meu nome é Larissa Correia, sou mãe, sou empreendedora, sou irmã, sou filha, sou esposa e eu gosto de trazer todos esses recortes para mostrar para você que é possível você realizar os seus sonhos, mesmo tendo aí um monte de coisa para fazer, porque eu sei que você tem, tá? Então, se você ficar aqui comigo, se inscrever, compartilhar, comentar, você vai estar me ajudando a realizar os meus sonhos e eu, sempre que possível, trarei um vídeo para tornar a sua vida ainda mais confortável, mais possível, né? Uma vida aí com um pouquinho de açúcar, um pouquinho de doce, um pouquinho de mel, tá bom? Então, fica aqui comigo que hoje a gente vai falar de uma coisa muito importante. Não adianta você estar fazendo afirmações, não adianta você estar fazendo Ho'oponopono, não adianta você estar fazendo cartas de gratidão, não adianta você estar com recadinhos positivos espalhados pela sua casa, não adianta você ficar atraindo, pensando, enfim, não adianta se você não começar pelo básico, se você pelo menos não estiver mostrando para o seu cérebro que você está fazendo o básico para atender às necessidades básicas para ele existir. Então, a gente precisa entender que às vezes o nosso cérebro, ele não é a gente, é como se fôssemos pessoas diferentes. E a gente precisa mostrar para essa pessoinha que tá dentro da gente, para esse carinha aqui, que a gente tá dando conta, que a gente tá fazendo a nossa parte. Porque só assim ele vai ter a capacidade de acreditar naquilo que a gente precisa que ele acredite e então as coisas vão começar a realizar. Mas não adianta se você estiver começando pelo topo e não pela base. Eu venho de um processo no qual eu tenho tentado todas as estratégias possíveis para atender os meus objetivos. E uma das estratégias que eu tentei foi através da lei da atração. Eu acho que é super possível, cada um usa da maneira como acha mais interessante e entende da maneira que consegue interpretar. Eu acredito muito que a gente tem que a nossa interpretação, a maneira como a gente absorve as coisas é muito fundamentado nas nossas crenças, tá? Então, acreditar faz parte desse processo. Só que mais do que acreditar é a gente mostrar, é a gente perceber, é a gente sentir que tá fazendo o básico para atender as expectativas e então conseguir co-criar vidas, né, situações, uma realidade que faça sentido para você. E não vai fazer muito sentido se você não estiver respeitando da base para o topo, tá? Eu tô falando isso com base na pirâmide de Maslow. E eu tô na base, gente. Eu tô aqui sendo muito transparente com vocês. Eu tava tentando começar lá de cima, então me visualizando com muito dinheiro, falando palavras afirmativas, cartas de gratidão, fiz cartas de perdão e nada me ajudava a chegar lá. Pode ter, sim, contribuído para eu abrir os olhos para algumas coisas? Pode. Mas com certeza não estava me ajudando a chegar no resultado que eu realmente estava almejando. E não adianta a gente ficar de alguma forma procurando atalhos, tá? Então, se você porventura quer chegar no ponto onde você internalize, que você medite, que você atraia uma realidade que faça sentido pra você, não vai adiantar você fazer isso se porventura estiver faltando arroz e feijão e você não se alimentou direito, tá? O teu corpo não tá nutrido, né? E se seu corpo não tá nutrindo, não adianta você ficar falando pro teu cérebro que ele precisa pensar no dinheiro do final de semana, que ele precisa pensar no montante que você quer ter, na vida de investidora que você quer ter, se você está com o estômago roncando, tá? Tô dizendo isso, gente, por experiência própria. A gente passou por problemas financeiros muito graves em casa e, assim, contas atrasadas. A gente precisou abrir um sinistro do seguro do imóvel porque a gente ficou sem dinheiro para pagar o aluguel e eu tava ali desesperada por resultados e fui atrás da lei da atração como uma alternativa que, como eu já disse, eu acho extremamente válida. Eu sigo pessoas que praticam a lei da atração, mas eu não via resultado porque eu estava preocupada com aquele grande finale, né? Onde que eu chego? Eu chego vendo o meu filho numa escola particular, eu podendo trabalhar do jeito que eu quiser, me vestindo muito bem, já no corpo que eu almejo. E não tava dando certo. Não tava dando certo porque o meu estômago tava roncando, porque o risco de ser despejada tava batendo na porta, eu não conseguia dormir, ou seja, não tinha descanso. E a gente precisa entender que a gente precisa respeitar a hierarquia das nossas necessidades básicas, tá? Então, diante disso, eu comecei pela base. E como que eu comecei pela base? Entendendo que era hora de reduzir o nosso custo de vida, mudar de casa definitivamente, não dava mais para continuar
argumentando, continuar negociando isso comigo mesma e com meu marido. Então a gente precisou tomar uma iniciativa e mudar de casa. Viemos para um bairro que eu não gostaria de morar, mas que é o bairro que eu posso morar nesse momento hoje. E aí o que eu faço? Eu transformo dentro da minha casa o ambiente mais agradável possível para que isso não me afete. Tá dentro da minha perspectiva, eu consigo fazer isso? Consigo. Então eu tenho ali uma necessidade básica atingida, que é ter paz, né? Um mínimo de paz para viver, um mínimo de conforto onde eu estou. Beleza. Alimentação. Muito difícil, a gente tava comendo muito mal, tava assim, quase que vendendo almoço para comer a janta, um ritmo muito ruim de alimentação. Nunca faltou nada para o meu filho, nunca faltou nada para minha enteada, mas eu e meu marido, muitas vezes ficamos sem mistura ou comemos ovo, enfim, o que tinha mais barato para que os nossos filhos comessem a carne da semana. Então, diante desse cenário, eu falei para meu esposo, a gente precisa morar num lugar onde você consiga manter financeiramente e eu consiga articular em paralelo com outras coisas. E ele falou, beleza, vamos seguir dessa maneira. Então, esse ambiente, né, essa casa onde nós moramos, ela cabe financeiramente dentro da vida financeira do meu esposo. Em primeiro lugar, apertou, ficou difícil? Óbvio, mas era o que era possível. Então, assim, parou de faltar alimento dentro de casa. Em paralelo, eu abri 2 empreendimentos voltados para comida. E eu sei de forma que inconscientemente eu estou buscando forma de não faltar comida dentro de casa. Então, trabalhar com frango frito à noite é ter um lanchinho para petiscar de vez em quando, mesmo que seja o mesmo lanche sempre, que é uma coisa que nós gostamos, porque um pedacinho não vai deixar a gente mais pobre, essa é a grande verdade. E uma batata frita para matar a vontade, enfim. Não todos os dias, tá, gente? Mas assim, quando surge aquela vontade de ir gastar aquele dinheiro no McDonald's, a gente pode repensar, não, a gente tem uma alternativa que a gente tá pagando o mais barato possível, né? E em paralelo, a gente abriu uma marmitaria de dia e eu sei que eu fiz isso para não faltar comida em casa e faltar comida de qualidade, porque eu não vou vender uma coisa porcaria. Então todo dia tá garantido aqui dentro de casa, no mínimo ali, um prato de arroz, feijão com uma mistura, um legume pro meu filho, para mim, pro meu esposo, né? E o resto a gente vai se organizando. Então eu entendi que eu precisava disso. E um outro ponto para mim que tá na base e que pode ser que não esteja na base para muita gente era a minha saúde mental. Então, mesmo não tendo como investir, eu busquei uma ferramenta, chama-se Psimit. Vou deixar o link aqui nos meus vídeos, eu tô tentando deixar em todos, para que você consiga entrar nessa plataforma e caso você esteja precisando de ajuda psicológica, é um meio de você conseguir isso através de um valor social. Tem outras maneiras de você atingir esse mesmo resultado sem gastar nada, gente. Faculdades que oferecem curso de psicologia normalmente têm atendimento gratuito para a comunidade, para a sociedade. E você às vezes precisa entrar numa plataforma, às vezes você consegue online, às vezes você consegue presencial. Existe essa alternativa. Eu não tinha pensado nessa alternativa inicialmente, né? E acabei indo pela Psimit, me organizei e consegui ali minimamente ter um atendimento que coubesse no meu bolso e conseguisse me ajudar a lidar com as questões que estavam vindo. Eu tinha acabado de me tornar mãe, né? Meu filho tem 1 ano e 2 meses e começaram a surgir questões da minha infância, dos abusos que eu sofri, e eu não tava dando conta, gente, essa é a grande verdade. Eu tava quase enfiando meu filho dentro de uma bolha, né? Se eu pudesse colocar ele dentro da minha barriga de novo, com certeza eu tinha feito durante esse processo, porque eu tava com muito medo do mundo, eu tava com muito medo do que eu tava sentindo, e ao mesmo tempo que eu tava fazendo de tudo pra protegê-lo, ao mesmo tempo eu tava me sentindo a pior mãe possível, porque eu sabia que eu tava pecando pelo exagero, porque eu sabia que eu não tava conseguindo trazer dinheiro pra dentro de casa do jeito que eu sempre fiz. Então, os hormônios, o puerpério, tudo isso, gente, ele mexe muito com a gente. E se você tá passando por isso, procura ajuda psicológica, tá? Você precisa se sentir melhor, você precisa encontrar respostas, e as respostas às vezes a gente não encontra sozinho e tá tudo bem. Então, a minha base aqui na pirâmide de Maslow atender essas minhas necessidades. Então não pode faltar água, não pode faltar luz, não pode faltar internet, não pode faltar o alimento na geladeira, não pode faltar uma cama confortável para dormir e coisa para lavar roupa, enfim, para deixar a casa limpinha e cheirosa, né? Então eu estou atendendo esses primeiros requisitos dessa pirâmide. E a minha ideia é escalando ela aos poucos e dentro do que a lei da atração me traz de ferramenta e focando no próximo passo, tá? Então, qual que é o meu próximo passo? O próximo passo aqui pra mim, gente, hoje, é que nós consigamos utilizar, né, ter um faturamento que dê pra sustentar os meus 2 empreendimentos
em paralelo que a gente consiga manter a nossa casa e quitando as nossas dívidas, né? Operacionalizar as minhas outras 3 fontes de rendas que estarão dentro da internet. Então, isso é para os próximos meses. É o que eu posso, é o que o meu cérebro dá conta de imaginar, de pensar, de co-criar, né? O meu cérebro, Larissa, dá conta de co-criar o próximo passo. Eu não consigo ficar co-criando coisas mirabolantes porque o meu cérebro ele precisa de raciocínio lógico inicialmente, né? Então, e não dá pra fazer isso com o estômago roncando, não dá pra fazer isso sem dormir direito, não dá pra fazer isso a todo momento pagando incêndio. Eu preciso ter paz para produzir um conteúdo decente aqui para vocês. Eu preciso ter paz para trabalhar à noite sem ficar pensando, ai meu Deus, ninguém vai chamar, eu não vou conseguir vender. Ai Senhor, o que eu faço? O que eu faço? Eu não quero trabalhar desse jeito. Eu preciso de paz. Tem uma criadora de conteúdo, a Daniela, ela falou sobre como ela iniciou, né, dentro da lei da atração, e ela fala que um dos pontos é que pessoas ricas, né, pessoas que já alcançaram os seus resultados, elas não fazem as coisas de forma desesperadas. E eu ficava pensando nisso, eu falei, tudo bem, então é só sentar à mesa e tomar um café sem desespero. Tá, mas eu sento na mesa e não tenho o que comer. Então o desespero ele vai vir, gente. É natural que ele venha. Mas eu preciso então fazer o quê? Eu preciso entender onde que eu vou atingir, o que eu vou focar, pouco a pouco, passo a passo, e ajudar o meu cérebro a entender que a gente está saindo desse colapso. É como se o meu cérebro fosse o meu sócio. Nós somos donos desse corpo, né? E aí, como donos desse corpo, eu sou a pessoa que está consciente, né? Eu sou a consciência desse corpo e o meu cérebro é a parte prática, a parte operacional desse corpo. Mas para o operacional funcionar, ele precisa ter lógica na funcionalidade. Então, ele precisa, por exemplo, tá bom, Larissa, você quer comer um café da manhã sem pressa, sem ficar desesperada? Então, a gente precisa ter o que comer, né? Você precisa começar a operacionalizar coisas que colocam alimento dentro de casa. Então, eu vou conseguir ter calma para comer tão devagar como você deseja, para que você, então, conscientemente esteja em busca de uma realidade onde você não precisa se desesperar todos os dias. Então, veja, gente, é como se fosse uma engrenagem, né? As coisas, elas precisam estar ali minimamente engrenadas, né? Encaixadas, para que elas funcionem num todo. Então, eu tenho isso muito prático. Eu sou a consciência do meu corpo, meu cérebro é a parte operacional. E o que acontece com a parte operacional? Se falta água, ele vai começar a dar pane. Se faltar comida, ele vai começar a dar pane. E ele não vai me ajudar com a parte da consciência, né? Com a parte, vamos pensar aí, como a parte do administrativo, se assim pode dizer, que é a parte que vai pensar, né, o que precisamos, os insumos, a organização, né, enfim. Então, se eu posso dizer para você que está buscando hoje a lei da atração, antes de você ficar aí procurando realidades, né, muito além, comece a olhar para essa pirâmide. Eu vou deixar um link da pirâmide aqui na descrição do vídeo para vocês clicarem para ela e entender como que você vai escalonando isso aos pouquinhos, tá? E assim, abriu os meus olhos. Foi quando eu entendi o porquê que eu estava patinando tanto sobre o mesmo assunto. Se eu estava tão interessada em resolver e não estava conseguindo, né? Então, talvez é isso. É unir o meu operacional com o meu administrativo e mostrar para o meu operacional que o administrativo tá dando conta, que ele tá fazendo por onde e que ele vai colocar o operacional para trabalhar. E como que ele tá fazendo isso? O meu operacional tá fazendo marmita, o meu operacional tá fritando frango, o meu operacional tá comprando insumo, o meu operacional tá ali, ó. E o meu consciente, o meu administrativo tá aqui pensando, tá, agora a gente já acalmou esse carinha aí, vamos pensar numa outra estratégia, tá bom? Então, pense sobre isso, volte pra dentro de você e comece a pensar se realmente você já atingiu. Se você atingiu a primeira etapa, vai pra segunda etapa, tá? A segunda etapa tá ok, vai pra terceira. E não é, gente, uma lista de checks. É a forma como você se sente. Às vezes você não precisa estar 100% no sentido que eu digo olha, comendo todos os dias. Não, no primeiro e segundo dia você tá comendo melhor. Tá mostrando pro teu cérebro que você atingiu esse resultado, né? Tá mostrando pro teu operacional que o administrativo tá dando conta que a empresa não vai falir. Então, vai pro próximo passo e assim por diante. É importante que as coisas estejam funcionando em degraus. Não adianta começar lá do topo. Não vai resolver, você não vai conseguir, provavelmente você vai falhar e você vai desistir. E a ideia é não desistir, gente, a ideia é descansar,
é pensar, criar estratégia para poder continuar e chegar no objetivo final. Estamos combinados? Então, pensa, organiza e volta aqui para me contar. Deu certo, não deu? Qual etapa aí dessa pirâmide você tá para que a gente consiga juntas chegar lá, tá bom? Eu agradeço se você esteve até aqui e peço encarecidamente mais uma vez para você se inscrever se você não se inscreveu, comentar se você não comentou, curtir se você não curtir, ativa o sininho porque chega a notificação para você toda vez que sobe um vídeo na plataforma. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.